Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Boa parte de vocês já me conhece, mas cada vez que eu venho aqui, eu sinto um calor humano muito bom. Tenho um imenso prazer de estar aqui mais uma vez. Eu acho que na Quarta Nobre deve ser a 7ª ou 8ª vez que eu venho aqui, né? Fora os cursos e fora as palestras. E agora há pouco o colega perguntava se eu já tinha dado palestra pelo interior, se eu já tinha viajado. Eu já dei 5 ciclos de palestra pelo interior. Então, isso demonstra um pouquinho do meu prazer de estar junto com vocês, corretores. Bom, gente, hoje, o tema da palestra, eu até não vou chamar de palestra, eu vou chamar de um bate-papo, né? O ano passado, quando o Cresce me perguntou se eu estava disponível, vamos dizer assim, para dar uma palestra, eu disse sem problema. E me perguntaram qual era o tema. Confesso que eu dei uma balançada na hora, porque eu disse, eu não vou lá de novo falar sobre sistema SACRE, sobre tabela Price, sobre correção, apesar de isso ser sempre recorrente, e um pouquinho eu vou ter que falar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma analisada com todos os corretores que estão aqui presentes, e pelo pessoal que está acompanhando da TV Cresce, eu vou analisar um pouco os resultados de 2013, né? Então, na verdade, o título, a intenção de falar sobre o atual cenário é muito mais da gente fazer um bate-papo sobre o que aconteceu em 2013, quais foram os resultados de 2013, né? O que vocês podem ou não esperar de 2014, o que eu também posso esperar. Então, assim, sinceramente, fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer colocações, para questionar, né? Não se sintam inibidos de qualquer ponderação. Boa parte de vocês me conhecem, sabe que se eu sei, eu respondo, se eu não sei, me comprometo a eventualmente responder por e-mail posteriormente, não tem nenhum constrangimento quanto a isso, né? O que é importante e o que eu acho tão enriquecedor da Quarta Nobre é justamente essa troca de informações que nós podemos fazer. Eu proponho um tema e todos nós colaboramos para que saia uma palestra bacana. O único detalhe que agora até me pediram, já vem me pedindo isso nas outras palestras, eu acabo passando por cima, sem querer, porque eu me empolgo na palestra e acabo me deixando passar. É que as perguntas que a gente reserve um pouquinho para o final da palestra, tá? Especialmente pela questão das pessoas que estão acompanhando pela TV Cresce. Porque se a gente faz pergunta no meio, eu tenho que levar o microfone e quebra um pouquinho a dinâmica, né? Mas é muito mais por uma questão da própria ideia da palestra aqui no Cresce e por também ter uma transmissão ao vivo. Tá bom, gente? Mas, claro, fiquem à vontade, se tiverem que fazer colocações, não tem problema nenhum. Terei o maior prazer em conversar com vocês. Então, como eu disse, gente, hoje o nosso bate-papo é sobre o atual cenário do SFH e suas implicações. E eu menti para vocês, uma mentirinha de brincadeira, que eu não ia falar sobre os sistemas de amortização, sobre o histórico do sistema financeiro de habitação, mas eu sou obrigado a falar. Alguns já conhecem minhas palestras, outros não, e eu tenho que dar uma pincelada sobre essa questão. O sistema financeiro de habitação, gente, ele foi criado em 1964, né, pelo extinto BNH, ou junto com o extinto BNH, e com o propósito de mudar drasticamente o nosso cenário habitacional. Na época, nós tínhamos um déficit habitacional de 8 milhões de moradias, né? Só que nós tínhamos 60 milhões de habitantes. Hoje, o déficit está estimado em 5,4 milhões de moradias, mas nós estamos falando de mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, imaginem como, à época, era um problema que nós tínhamos dentro do cenário imobiliário. Para vocês terem ideia, e aí depois nós vamos analisar o número de um ano, e vocês vão ver como é grosseira a diferença. Antes do sistema financeiro da habitação, antes do BNH, existia um plano habitacional, chamava Fundação Casa Popular, criado em 1951, e que de 51 até 1964, ele financiou 1.351 moradias, em 13 anos, né? Obviamente que
esse histórico, ou isso não poderia continuar, porque senão realmente nós teríamos um problema muito sério de moradia no Brasil. Nós sabemos que a história ou o histórico do sistema financeiro da habitação tem boas e más lembranças, né? As boas lembranças são justamente aqueles mutuários que conseguiram liquidar, comprar seu imóvel, comprar sua casinha, durante os 20, 25 anos, pagar suas prestações e realizar realmente o sonho da casa própria, né? Felizmente, gente, eu vou considerar que grande parte dos mutuários teve esse sonho realizado. Mas nós temos um histórico que, na verdade, é um fantasma que muitas vezes ronda os nossos clientes, né? Que é o histórico do sistema financeiro da habitação, com saldo devedor, com prestações altas, com taxa de juros acima do que estabelece a lei, com índice de correção acima do que estabelece a lei ou o contrato. E isso, infelizmente, foi um período muito ruim para todos nós. Para todos nós, por quê? Ruim para o nosso cliente, porque muitas pessoas perderam seus imóveis ou muitas pessoas tiveram que entrar com ações na justiça. Só para vocês terem ideia, dentro da nossa Justiça Federal de São Paulo, depois dos processos previdenciários, o SFH é o que mais número de processos tem dentro da Justiça Federal. Então, vocês já têm uma ideia do tamanho do problema que isso realmente teve alguns anos atrás, ou causou alguns anos atrás, né? Felizmente, a gente tem que falar do histórico, tem que falar desse fantasma, porque hoje a gente tem um cenário completamente diferente, né? Nós temos outro tipo de sistema de amortização, nós temos outra forma de correção, nós temos outras taxas de juros, nós temos outros índices de correção, mas também nós temos outro sistema de garantia. E aí a gente vai dar uma repassadinha no final da palestra, né? Ou seja, o mercado imobiliário está aquecido, tá? Continua em crescimento, continua. Pelo menos os números que eu obtive, né, são números oficiais, dados pelo Banco Central e pela ABCIP, indicam que ainda o mercado está em crescimento. Portanto, a gente tem que ter, sim, orientação. Então, a minha preocupação de montar a palestra e fazer o bate-papo é também trazer algumas informações para vocês. Então, gente, eu vou começar pelos resultados, tá? Isso são informações, como eu disse para vocês, prestadas pelo Banco Central e pela ABCIP. Em 2013, foram financiados 529 mil unidades com recursos da poupança. Tá? O que nós falamos na Fundação Casa Popular? Que em 13 anos nós financiamos 1.351 imóveis. Hoje nós temos, em um único ano, com recursos oriundos da poupança, 529 mil financiamentos, né? E aí a gente fala que, além disso, né, nós temos um crescimento de 17% em relação a 2012. Muita gente achou que o cenário do mercado imobiliário estava em declínio, né, que provavelmente 2013 fecharia um número abaixo, e também foi esse um dos motivos que eu quis fazer a palestra sobre este assunto, porque eu confesso a vocês que quando eu propus a palestra, eu não tinha a certeza dos resultados, não sabia os números também não estavam fechados. Então, eu queria também passar uma informação que eu estava obtendo em primeira mão, entre aspas, né? Então, é interessante que em janeiro a gente já saiba esse tipo de informação. Agora, quando a gente fala em financiamento habitacional, nós temos que pensar em duas fontes de recursos, no mínimo, né? Que são recursos oriundos da poupança, que é a grande parte do nosso financiamento, recursos oriundos do FGTS, que é a outra parte. E também tem recursos oriundos do FAT. Essa outra diferença, gente, faz com que nós cheguemos, então, a 132 bilhões de reais aplicados aos financiamentos habitacionais no ano de 2013, sendo 109 com recursos da poupança e 132 no total. Então, nós temos uma diferença aí de 22 bilhões que se dividem entre recursos do Fundo de Garantia e recursos do FAT. No Fundo de Garantia, nós temos normalmente as melhores taxas de juros, né? Porque a remuneração também do fundo é menor.
Na poupança nós temos a grande parte dos financiamentos e o enquadramento em outras faixas de renda. Aquele número ali de 2014, gente, é um equívoco, é 2013. Tá? Agora vejam que comparado com 2012, nós tivemos em recursos da poupança aplicado 82 bilhões. Só para vocês terem ideia, e é um número que assusta, em 2003, quando o governo federal realmente mudou sua postura e começou a rever os planos habitacionais, né, de insistir em financiamento habitacional, e insistir, entre aspas, né, em casa para as pessoas de baixa renda, que a gente sabe que não é bem isso, né, mas é um plano de ação. Em 2003, foram aplicados 5 bilhões de reais em financiamento habitacional. Hoje nós estamos falando, 10 anos depois, em 132 bilhões de reais. Né? Então, é um número que assusta. Talvez esse número seja um número... Eu, sinceramente, acho um número quase fora da realidade, mas 5 bilhões de reais também não é nada. Né? Para um país do tamanho que é o nosso, isso realmente nunca terminaria com o problema do déficit habitacional. A gente só não questiona mais este número de 132 bilhões, porque a gente sabe que, realmente, nos últimos anos, sai uma casa, no lugar daquela casa entra um prédio de 50 apartamentos no mínimo, né? Ou um prédio de 5 torres em 2 casas e viram 360 imóveis, e assim vai. Então, a gente só não questiona mais esse número, porque no nosso dia a dia nós constatamos que realmente o número ou o crescimento de unidades construídas na própria cidade de São Paulo ou no Brasil é um número bem expressivo. Esse aumento, os especialistas na área comentam que este aumento no número de financiamentos habitacionais de 2012 para 2013 se dá especialmente pelo fato da construção civil. Nós tivemos, no ano de 2008 até 2012, um número muito grande de empreendimentos lançados. Né? Um crescimento muito grande disso. Tanto que o mercado imobiliário também foi alimentado por esse crescimento. E o resultado disso o aumento ou a entrega dessas obras acabou ocasionando positivamente um número bem expressivo. Tanto que, se vocês analisarem a destinação desses recursos no financiamento habitacional, 65% desses recursos que eu estou falando aqui, dos 132 bilhões, 65% foram aplicados em imóveis novos, 35% em imóveis usados. Né? E, né, talvez uma conclusão quase que óbvia, né? Aquele que tem um imóvel usado vende para comprar um novo e, obrigatoriamente, ou ele vende aquele que ele tem ou ele aluga. Então, é uma via de mão dupla. Por isso que nós temos também um número bem expressivo do número do financiamento em cima de imóveis usados. Bom, gente, vocês devem saber que eu sou gaúcho, né? Nada de piada aqui, viu? Por favor. Né? Mas não é porque eu sou gaúcho e porque eu peguei esse dado aí, e não é nada de bairrismo também, que adoram dizer que gaúcho é bairrista, né? Não é bairrista, é mentira, viu? É intriga dos catarinenses. Mas olha só, no Rio Grande do Sul, gente, foi o estado que mais aumentou percentualmente as linhas de crédito habitacional. No ano de 2012, ele financiou 4,74 bilhões. Em 2013, 6,42 bilhões. Ele financiou, em 2012, 31 mil unidades. Em 2013, aquilo ali é 39 mil unidades. Então, o crescimento é bem expressivo se comparado a outros estados. Uma pesquisa que eu fiz no ano passado, para analisar 2012, e eu não fiz para hoje, mas eu já comento com vocês, os estados que menos cresciam no número de financiamentos eram o Nordeste e o Norte. Né? O Norte,
porque realmente não vai muito recurso para lá e não tem essa demanda de crédito. Agora, com toda certeza, isso eu já tinha pesquisado antes mesmo do encerramento, eu só não sei o número exato para vocês, o Nordeste teve uma retomada, né? Ou seja, o Nordeste também foi foi uma das regiões, vamos dizer assim, que o número de financiamentos cresceu substancialmente, né? Parte disso, e aí é um dos motivos que o mercado imobiliário continua aquecido, é por causa dos investimentos em infraestrutura e por causa da Copa, né? Eu vou dizer para você, por causa da Copa, é até engraçado, né, quando eu comento isso, mas a minha esposa, ela é cearense. A família dela é cearense. O pessoal até brinca, né? Poxa, cearense com gaúcho, um de cada ponta, é verdade. E nos encontramos aqui em São Paulo. E eu, com frequência, tenho esse sacrifício de ter que visitar o Nordeste, né? É um grande problema, é difícil ter que ir para lá, aquelas praias ruins, aquele sol danado, aquela cerveja gelada na beira da praia, mas eu tenho que ir para lá. E eu vou dizer para vocês, viu, gente? Sacrifício danado, viu? Eu vou dizer para vocês, o mercado imobiliário, especialmente em Fortaleza, que é onde eu conheço um pouco melhor, lá está tão aquecido, e muito por causa da Copa, que imóveis que custavam 150 mil, 200 mil reais, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, eles não saem hoje por menos de 600 mil reais. Né? Lá ainda tem espaço para muita casa. Não se constrói tanto empreendimento vertical, né? Mas as casas também estão muito valorizadas. O que acontece na cidade de Fortaleza hoje, que eu noto cada vez que eu volto para lá, que eu tenho esse compromisso muito ruim de ter que ir lá, é que a cidade, não, diferente de São Paulo, que ela está na vertical, ela se expande demais. Bairros que, quando eu conheci Fortaleza, eram bairros periféricos, hoje são bairros com boas casas com valorização semelhantes a essa que eu estou falando. Eu estou falando de valorização de 200%, 300%. E se comparado com a média nacional, vocês vão ver que isso é muito, é demais. Então, fora o Rio Grande do Sul, que foi um dado estatístico que eu peguei agora para a nossa palestra de hoje, o Nordeste também tem crescido bastante. Um outro número curioso que eu achei interessante trazer para vocês, até um colega estava ali no cafezinho conversando comigo, e ele falou que anunciaram, agora eu não sei se é verdade ou não, mas que anunciaram que eu não sei se é verdade ou não, porque ele disse que eu era uma pessoa um palestrante muito bom. Aí depois ele disse que esse número eu já não sei se era verdade, mas que tinham disponíveis para financiamento cerca de 2 trilhões, né? Bom, esse número eu não tenho, sinceramente. Mas ontem, pesquisando, levantando números atuais para trazer para vocês, a ABCIP informa que nós temos disponíveis para financiamento habitacional, recursos da poupança para financiamento habitacional, cerca de 466 bilhões de reais. É um dado estatístico, uma informação dada por um órgão, né, oficial ou de órgão de representatividade, e que é um número para nós muito bom. Por quê? E interessante, porque no ano passado, nessa mesma pesquisa que eu tinha feito no ano passado, algumas pessoas estavam pessimistas quanto ao mercado imobiliário. Por quê? Porque o índice de remuneração das contas de poupança estava muito baixo. E os pessimistas diziam o quê? Se o índice de remuneração da poupança está baixo, as pessoas não vão ter interesse em deixar dinheiro na poupança. Portanto, isso pode ser um problema para o ano de 2013, pois nós não teremos recurso. O resultado é contrário a isso. Obviamente que eu não sou um economista para dar esse tipo de informação precisa do ponto de vista econômico, mas eu tenho como analisar e mostrar os resultados para vocês. Então, nós temos aí 466 bilhões que podem sim ser destinados ao financiamento habitacional. Um outro número que eu queria trazer para vocês é do plano Minha Casa Minha Vida. No ano de 2013,
dado da ABCIP também, 900 mil unidades foram financiadas através do plano Minha Casa Minha Vida. E hoje, acumulado, nós já temos 3,2 milhões de unidades financiadas pelo plano. Esse número, gente, tem crescido expressivamente nos últimos anos, e aí diferente do que nós tínhamos nas décadas passadas, e por isso eu falei da parte histórica, e um fator que tem contribuído muito para isso é a estabilidade econômica, né? Hoje os nossos clientes conseguem planejar a compra da casa própria, conseguem adequar aquela parcela à sua renda, sabem que a parcela vai ser corrigida por um índice, qual o índice que vai ser corrigido, conseguem analisar o histórico daquele índice, né? Existe uma preocupação muito séria dos próprios agentes financeiros também de não permitir financiamento acima dos 30% de fato, né? Coisa que em outras épocas esse rigor não era tão grande. Então, mas tudo isso facilita na questão da estabilidade econômica. Então, fatores que contribuem para o aumento dos financiamentos é estabilidade econômica, aumento da renda, melhores condições de financiamento. O que são melhores condições de financiamento? Taxas de juros mais baixas, né? Nós temos hoje, dependendo das linhas de crédito, taxa de juros 7%, 6%. Mesmo as linhas de crédito, vamos dizer assim, de valores mais expressivos, 9%, 10%. Eu não acho isso uma taxa tão absurda, apesar de que eu acredito que isso pode ser ainda reduzido. Outra vantagem nos financiamentos e aí encorajamento dos mutuários é a questão da amortização. Nós tivemos muitos problemas com os sistemas de amortização passados, como a tabela Price, que foi um dos fantasmas do nosso passado. A questão do prazo. Caixa Econômica Federal, em algumas linhas de crédito, já fala em 420 meses, né? Mas a gente já está achando comum hoje financiamentos com 360 meses, com 300 meses, coisa que anteriormente isso não acontecia. No final da década de 80, nós falávamos, começo de 90, principalmente comecinho de 90, as linhas de crédito estavam sendo trabalhadas com prazo de 180 meses. Nós estamos falando do dobro hoje, né? E isso também é um pouco do encorajamento dos bancos para financiar. E uma outra questão, eu tirei esse termo de um especialista, simplicidade operacional, né? E quando ele falava em simplicidade operacional, ele queria dizer que hoje está muito mais tranquilo dentro das instituições financeiras, até porque elas detêm conhecimento, em arrumar toda a documentação e conceder o crédito. Eu já digo que isso não é só um crédito, vamos dizer assim, das instituições financeiras, mas também dos profissionais que trabalham. Os próprios corretores se aperfeiçoam nisso. Hoje, inclusive, os bancos, nitidamente, eles não querem mais ter setor de crédito imobiliário dentro do banco, né? Eles querem ter os correspondentes, eles querem ter pessoas fazendo isso para eles, entregando tudo prontinho, para eles só conferirem, né? Então, é o que a gente vê hoje na Caixa Econômica Federal, no Itaú, no Santander, enfim, outros bancos que se interessam sim por essa questão. Então, essa simplicidade operacional, eu acredito isso também aos profissionais que trabalham na área e conhecem e dominam muito bem essa parte. Bom, por que o mercado ainda continua otimista? Por que eu coloquei esse tópico? Porque o ano passado, como eu já citei para vocês, todo mundo estava pessimista quanto ao mercado imobiliário, né? Abro depois até um outro tópico falando um pouquinho sobre a bolha, dentro das minhas limitações, obviamente, sobre a possibilidade de bolha imobiliária no Brasil ou não. Mas por que a gente fala que o mercado continua otimista, né? Diferente do que nós tínhamos há um ano atrás? Porque os números vão se confirmando. Nós temos o aumento do número de financiamentos, nós temos o aumento do número de unidades financiadas e o mercado está estável, né? E cada vez que a gente fala em compra de unidade nova, a gente fala em venda de unidade usada e assim o mercado está sempre se movimentando. Tanto, gente, que a ABCIP estima esse ano para financiamento habitacional com recursos da poupança, considerando que em 2013 nós tivemos aplicados 109 bilhões, a ABCIP estima que esse ano o número será de 126 bilhões.
Então, um aumento ainda de 15% sobre sobre o valor financiado no ano de 2013. Então, nós continuamos ainda com esse crescimento. Esse 3,2 está equivocado. Aí, gente, eu analiso um outro ponto que é interessante também para a gente fazer bate-papo. Por que hoje os bancos, diferente de outras ocasiões, se interessam tanto pelo crédito imobiliário? Né? Na década de 90, um período de muita inflação, né, que era até pelo menos 94 quase que incontrolável, nós tínhamos uma inadimplência em determinados períodos. Chegou a 53%, mais de 3 prestações em atraso. Isso é um número muito complicado. Final da década de 80, começo da década de 90. Né? Os bancos tinham como garantia hipotecas, que é um sistema bom, né? Mas que não dá tanta segurança para a instituição financeira. Por que não dá segurança? Segurança dá, mas qual é o grande problema da hipoteca? Se ele tem que executar uma cédula de crédito hipotecário, ele vai usar ou um decreto de 1966, que é o que a Caixa faz, execução extrajudicial, ou ele vai fazer uma execução hipotecária, que os bancos privados fazem. Né? E aí uma execução hipotecária é uma execução via judicial. Eu tenho processo lá no escritório, que eu já defendi, mutuário do SFH, que eles têm mais de 10 anos de processo e o banco ainda não retomou o imóvel. Né? E isso entra para a estatística dele de inadimplência. Com essa modificação, com a criação do SFI e a criação do sistema de alienação fiduciária, o banco tem muito mais segurança. Se vocês já manusearam aí um contrato de SFI, ou vocês já viram a Lei 9514, vocês devem ter confirmado que o procedimento de execução, talvez em 6 meses, a propriedade já pode estar no nome do banco, né, dependendo da situação. Porque são de 2 a 3 meses de inadimplência, constitui mora, não houve o pagamento, o banco vai lá, paga o ITBI e consolida a propriedade. Né? Então, a agilidade para a consolidação da propriedade é muito grande. E os bancos, pensando em uma forma de tirar o mutuário com uma certa agilidade, além de acelerar essa questão de retomada, bancos como o Itaú e alguns bancos privados, outros bancos privados, estabeleceram uma taxa caso a pessoa fique no imóvel após a consolidação. Taxa essa média de 3% ao mês. Né? Muito mais que um aluguel. Ou seja, justamente para o mutuário pensar 2 vezes se ele tem que ir lá ficar ocupando o imóvel ou se é melhor ele sair dali. Né? Mas o fator especial hoje, gente, que o mercado imobiliário continua otimista, que os bancos continuam concedendo crédito, é esse número ali. A inadimplência hoje do sistema financeiro habitacional é de 1,47%. Né? Enquanto que em outros créditos ou outros empréstimos, como no cheque especial, esse número vai para 8,1%, o carro 5,3% e o crédito pessoal 4%. Todas essas estatísticas são baseadas em prestações em atraso ou valores em atraso com mais de 60 dias. Então, a instituição financeira hoje tem uma ferramenta muito eficaz na sua mão e ainda tem um índice de inadimplência muito baixo. É óbvio que a gente não sabe quem vem primeiro, né? Se é porque ele tem uma ferramenta boa que o mutuário paga em dia ou o contrário. Mas que esse número é um número positivo para o banco e por isso que os bancos ultimamente têm se interessado, isso é inquestionável. Outra coisa que vem alimentando muito o mercado imobiliário, ou que vem incentivando o crédito habitacional, é justamente aquela dúvida ou aquela afirmação de que eu prefiro pagar a minha prestação do que pagar o aluguel. Né? Então, tenho certeza que muitos de vocês usam isso como forma de venda do imóvel, né? Não tenha dúvida. E muitos dos nossos clientes pensam isso. Eu tenho amigos que pensam assim também, todo mundo que conversa comigo pensa assim. Alguns especialistas defendem um pouquinho ao contrário. Né?
principalmente quem na área de economia, né? Não especialistas que defendem banco, mas especialmente economistas. Eles entendem que muitas vezes é melhor a gente pagar um aluguel por um determinado período e juntar aquele recurso do que pagar o valor da prestação por 30 anos ou 35 anos. Eu até usei um exemplo que esse especialista citou, que era o seguinte: um imóvel de R$700 mil com uma entrada de 100 mil, parcela num contrato de 35 anos ficaria em torno de R$6 mil. Esse mesmo imóvel pesquisado na região, em média, o valor de aluguel dele é de R$3 mil. O que esse especialista queria dizer? Ou o que esse especialista que é economista quer dizer? É melhor que ele junte esses R$100 mil e mais os R$3 mil por mês e evite financiar um valor tão alto para daqui a 3 ou 4 anos ter um recurso maior ou financiar o menor valor possível. Eu, sinceramente, continuo discordando desse especialista, mas respeito a opinião dele, né? Discordo por 2 fatores, né? Primeiro, que eu acho que os corretores também têm que continuar com essa perspectiva de que é melhor comprar do que alugar, até para fomentar o mercado, e porque é uma questão pessoal minha também. Bom, gente, outro fator que vem contribuindo para o mercado estar em ascensão ou continuar nesses resultados positivos são as taxas de juros e, curiosamente, a redução, em alguns casos, mesmo com o aumento da Selic, que foi outro fator que, no começo do ano passado, todo mundo ficou com receio, né? Então, nós temos 2 fatores que fizeram com que o mercado imobiliário desse uma balançada em termos de financiamento habitacional. O primeiro deles é o fato dos recursos da poupança, em virtude da TR estar muito baixa, os recursos da poupança não serem suficientes e faltar no mercado. E o outro fator é que os economistas já estavam prevendo que em 2013, assim como no final de 2012, a Selic subiria e aí as taxas de juros também aumentariam. Diferente disso, as taxas de juros não aumentaram. Em alguns casos, em alguns bancos, inclusive reduziram. Em determinadas linhas de crédito do Banco Bradesco, por exemplo, ela caiu de 9,36% para 8,52% ao ano. No Santander, de 8,69% para 8,43%. E no Banco do Brasil, de 7,89% para 7%. Então, são resultados também interessantes para a gente conversar. Como eu falei para vocês, comentando com a questão da Fortaleza, que é um fato curioso, né? O preço médio da valorização dos imóveis nos últimos 10 anos foi de 55%. Claro que nós sabemos, vocês melhor do que eu, que em algumas regiões os imóveis aumentaram 200%, 300%. Isso é média Brasil. Tá? Então, realmente, algumas regiões aqui, essa região aqui de São Paulo, especialmente, né, aqui o bairro do Jardim, Cerqueira César, indo para Vila Mariana e outros bairros também, não precisa ser uma região tão central, nós sabemos que a valorização é muito expressiva. Imóveis que nós falávamos em R$300 mil em 2009, nós estamos falando de 900 mil hoje. E não é difícil de achar, né? Eu e a Nilza sabemos de alguns até. Então, gente, mas para nível Brasil, a média de valorização foi de 55%. O ano de 2014 ainda se estima um aumento dos imóveis em 8%, né? Já é um número menor do que 2012 para 2013. Tá? Porque 2012 para 2013 a média Brasil foi de 10%. Obviamente que ainda quem continua puxando o aumento ou esta média são ainda as cidades da Copa. Né? A cidade sede ainda, em virtude do investimento em infraestrutura e a demanda por causa da Copa, ainda está aumentando esse índice. Ou seja, em algumas cidades nós vamos ter aí uma valorização média de 2%, 3%, 4%. Compensação em outras nós podemos falar em valorização de 15%, de 17%. Né? Bom, gente, dada a minha limitação como advogado, mas eu coloquei esse ponto porque se eu não
colocasse aqui, alguém poderia me perguntar, já que eu estou falando de um comparativo de 2013 para 2012 e a expectativa de 2014, se eu não tocasse nesse assunto, com certeza alguém perguntaria. Alguns especialistas falam, ou não especialistas, falam na bolha, né? Que é aquilo que nos assombra desde 2008, que foi quando ocorreu nos Estados Unidos. Nós estamos em 2014 e isso ainda da matéria todo mês, se o jornal permitir, sempre tem matéria. A internet, como ela aceita tudo, a internet, eu acho que toda semana tem uma matéria nova sobre a bolha ou a possível bolha imobiliária. Na verdade, a gente sabe muito mais que são pessoas tentando chutar para dizer que lá na frente elas tinham razão, do que efetivamente fundamentos técnicos para isso acontecer. Aqueles que defendem que não haverá bolha no Brasil, comparado com os Estados Unidos, no primeiro momento eles já dizem que não é possível por um detalhe. O nosso déficit habitacional, que é estimado em 5,5 milhões de moradias, ainda é muito alto. Então nós temos demanda por moradia. Teoricamente, nós não teríamos, então, esse problema da bolha. O outro fundamento é, nossos financiamentos são diferentes dos financiamentos feitos nos Estados Unidos. Estados Unidos é em forma de hipoteca e os juros são muito baixos. Antes, a diferença dos Estados Unidos para nós, que nós falávamos, era o prazo. Porque a hipoteca nos Estados Unidos é normal, você ter hipoteca de 40 anos, de 35 anos, isso não é difícil, né? Alguns casos até um pouco mais. Então, antes a gente falava em prazo também. Mas a nossa diferença está na hipoteca e nos juros. Primeiro, nós não trabalhamos hoje mais com hipoteca, ou muito pouco, né? Nós trabalhamos com alienação fiduciária. Então, os financiamentos dos nossos clientes, o imóvel está alienado à instituição financeira. E os juros. Nossas taxas de juros são mais altas que os juros dos Estados Unidos. Então, esses especialistas dizem que o preço não vai cair e que não haverá devolução. E que isso é muito mais uma questão especulativa do que uma questão técnica. Falo com sinceridade para vocês, estou muito mais transmitindo informação do que concluindo, né? Não é a minha especialidade, mas eu acho que é interessante a gente fazer um bate-papo. E vou mais além. Mesmo os especialistas, né, mesmo as pessoas de renome, que eu andei lendo e consultando para ver se eles tinham uma posição consolidada sobre isso, nenhum deles tem uma posição consolidada. Nenhum diz 100% que não vai ter bolha, nenhum diz 100% que vai ter bolha, né? Então, a gente tem que ter informação. Bom, gente, eu queria fazer um bate-papo curtinho com vocês, para a gente depois abrir para as perguntas, e aí eu fico à vontade. Mas eu gostaria de dar uma pincelada nesses pontos, que são coisas que nós já falamos também hoje, né? Cenário atual, posição dos bancos, só para a gente concluir. Então, a gente está vendo que os bancos continuam, sim, com muito interesse dos nossos clientes, né? Prova disso é que, em muitas situações, eles estão abrindo exceções dentro da própria política financeira ou econômica deles. O que eu quero dizer? Você chega lá, eu sou um cliente já do banco há muitos anos, então eu vou ter uma condição diferenciada. Por quê? Porque é o Thiago que vai deixar o dinheiro lá? Não, é porque ele não quer que eu saia de lá. Ele sabe que o banco concorrente dele pode me ter por 30 anos, por exemplo. Que essa é a grande questão dos bancos hoje. Eles mesmos já declararam isso, né? Que é interessante ter um cliente com crédito imobiliário, porque aquele cliente vai ser cliente dele por 30 anos, 25 anos, né? Enquanto isso, ele tem toda a chance de oferecer todos os produtos que o banco possui. E se ele abrir a possibilidade do cliente, sendo um cliente bom, ir para outra instituição financeira, ele está abrindo a concorrência dele. Então, os bancos já declararam, sim, que eles têm total interesse sobre o crédito dos nossos clientes e sobre esse tipo de crédito, de financiamento. Então, a gente tem que aproveitar isso daí. Procurar melhores taxas, procurar melhor atendimento, procurar
melhores resultados para os nossos clientes. Às vezes a gente não dá valor para aquela diferençazinha lá de 9,5% para 9%, né? Mas no fim de 15, de 20, de 30 anos, isso é uma diferença bem expressiva e eu acho que a gente tem que valorizar, né? Assim como os bancos têm que valorizar os nossos clientes. Cenário atual, falando de garantias, é aquilo que eu comentei com vocês. Hoje os bancos também estão otimistas por causa disso. Eles têm uma ferramenta à disposição deles muito grande, muito boa, que é a alienação fiduciária, que é uma espécie de garantia, e isso dá segurança para todas as instituições financeiras continuarem concedendo crédito, né? Hoje a gente atua com algumas instituições financeiras também, e a gente nota a dificuldade que se tem para recuperar muitas vezes um crédito quando não tem garantia nenhuma. Agora, a alienação fiduciária, se você ligar para um cliente inadimplente, ele vai fazer de tudo para efetuar o pagamento. Então, a ferramenta da alienação é uma segurança muito grande que a instituição financeira tem à sua disposição e ela usa quando precisa. E quando ela não precisa, o cliente dela sabe que isso é muito forte. Os prazos dos financiamentos continuam ainda com um número bem interessante, que a gente está vendo aí muitos financiamentos com 300 meses. Vi um boato aí que a Caixa Econômica Federal poderia reduzir esse prazo para 240 em boa parte das suas linhas a partir de fevereiro. Se alguém já sabe que é uma informação oficial, me diga, mas por enquanto para mim só foi uma notícia veiculada num meio não oficial, né? Mas tem essa possibilidade de redução do prazo. Se tiver redução do prazo, obrigatoriamente a gente vai ter sim diferença lá nos resultados dos financiamentos, porque o crédito também aumentou, o potencial de compra do nosso cliente também aumentou, mas principalmente em virtude dessa possibilidade de adquirir em virtude da prestação que se paga. Os juros, depois eu vou mostrar uma tabelinha para você só comparativa, mas os juros continuam dentro de um número razoável para o mercado. Quando a gente fala que eles ainda podem reduzir, ou quando eu comento que eles ainda podem reduzir, é devido a uma situação muito simples. Aqueles recursos que são aplicados, que são oriundos, por exemplo, do fundo de garantia, eles têm uma remuneração lá de TR mais 3% ao ano. Nós estamos falando aí de uma remuneração de 4%, porque a TR não está dando mais que 1%, 1,1%. Quando nós falamos de poupança, nós estamos falando de uma remuneração de 0,5% mais TR. Né? Então, nós estamos falando aí também, de novo, de um índice, de um valor, uma remuneração, o recurso oriundo daquele financiamento está sendo remunerado a 7%, 6,5%. Então, nós temos sim condições de baixar esses juros. Por isso que, às vezes, nos assustam aqueles casos em que as instituições financeiras, peguei um caso do Banco do Brasil, financiando com recursos da poupança e com juros, para minha surpresa, de 13% para imóveis acima de 500 mil. Então, é um número bem, bem assustador. Então, os juros. E aí o cliente que com certeza, gente, o mercado hoje está aquecido, porque os clientes têm sim, hoje, continuam com o sonho de adquirir a casa própria. Né? E o fato, às vezes, do vizinho, do amigo, do colega de trabalho, né, estar adquirindo, estar fomentando aquele mercado, faz com que isso também desperte interesse nele. Então, nossos clientes estão procurando muitas vezes porque é um sonho deles, mas também porque nossa posição, vamos dizer assim, competitiva, de sempre querer estar equiparado aos outros, também faz com que a gente procure as mesmas coisas, né? Um apartamento bom, uma casa boa, um carro bom. Isso é bom, não estou criticando, mas isso é um dos fatores que hoje a gente está vendo também que aquece o nosso mercado imobiliário. Só para vocês verem aqui uma tabelinha do que eu peguei para imóveis, para financiamentos de imóveis
em média de R$ 500 mil, com exceção do Banco do Brasil, que aquilo ali é financiamento para imóvel de até 300 mil. As taxas de juros na Caixa, eu peguei a taxa mais baixa de cada banco, tá? E aí, quando eu falo taxa mais baixa, é daquele... Nós estamos considerando que já houve redução em virtude dele ser um cliente, que já houve redução porque é débito em conta, já houve redução porque... Enfim, por todos os outros fatores que vocês sabem que são pontuais para o banco. Então, Caixa Econômica Federal, uma taxa aí de 7,8, na mesma patamar que o Itaú faz 9,3, e o Banco do Brasil 8,9. Agora, a gente sabe que tanto o Banco do Brasil e Itaú, que estão querendo entrar nesse mercado, o Banco do Brasil também já declarou muito isso, essas taxas, em algumas situações, têm reduzido. Então, nosso cliente, que é um cliente já desses bancos, é bom que ele tome um pouquinho de cuidado antes de ir para outras instituições financeiras para ver se ele não consegue uma taxa igual e permanecer na mesma instituição. Prazo máximo, nós temos algumas situações que a Caixa informa. Eu confesso para vocês que eu nunca peguei um contrato desse, mas que ela informa no seu site que concede crédito de até 420 meses pelo sistema saque e de até 360 meses pelo sistema Price. O Itaú 240 e Banco do Brasil 240. Comprometimento de renda. Normalmente é 30. O Banco Itaú é um pouquinho diferente e usa 35. Né? Ou seja, a prestação não pode ser superior a 35% da renda. Não pode ultrapassar. Valor máximo financiado nesses casos, a Caixa então financia 90%, poderia então financiar 450 mil. O Itaú financia 80%, no imóvel de 500 mil ele está financiando 400 mil. No Banco do Brasil, não é que ele está financiando, aquilo ali é para uma linha de crédito de 300 mil reais. Então, por isso que é 245. Sistemas de amortização. Grande maioria saque, apenas algumas linhas ou poucas linhas de crédito da Price, da Caixa usam Price. E o que eu usei de base para fazer essa tabelinha foram financiamentos com recursos da poupança. Quando nós tratamos de recursos do Fundo de Garantia, como eu comentei com vocês, a Caixa, os bancos podem ter taxas um pouquinho melhores. Tá? Gente, hoje é meu interesse do bate-papo aqui na aula, né, no Cresce, dar uma instigada em vocês em termos e passar informação sobre os resultados de 2013. Não estou trabalhando para a Caixa, não estou trabalhando para banco, mas eu estou querendo atualizá-los sobre as informações. Eu acho que essa era a minha missão quando eu preparei a palestra, né? E continuar alimentando essa ideia de que realmente a gente tem que usar o financiamento habitacional como ferramenta de crédito, como ferramenta para a gente vender os imóveis ou comprar os imóveis para os nossos clientes. Né? Como vocês já me conhecem das outras palestras, não digam que não vão fazer financiamento, às vezes por falta de conhecimento, ou porque não tem informação correta para passar para o cliente. Se não tem, procure um profissional, me procure para ajudar, porque continua, sim, sendo uma ferramenta de extrema importância. Prova disso é que se vocês ainda, ou tem alguém aqui ainda que tem resistência para fazer financiamento, né, para levar aquela compra e venda para o financiamento habitacional, vejam os números. Eu falo isso, não é à toa não, gente. Nós temos no nosso escritório clientes ou corretores que chegam no escritório e dizem: eu não trabalho com financiamento, só com venda à vista. Não é um nem dois. Né? Talvez seja um nicho de mercado que ele já tem ou que ele já fez, mas eu acho que ele está colocando uma barreira para ele vender. Né? E como nós estamos falando de venda, que é o que interessa para boa parte de vocês, eu acho que a gente não deve deixar passar em branco isso, não. Então, usem sim a ferramenta do financiamento habitacional.
Tudo indica que nós temos aí um mercado pela frente com disponibilidade de recurso. Pode ser que amanhã a dona Dilma faça alguma medida e diga que eu estou completamente errado, é o risco, né? Mas até hoje, até agora, a gente tem essa informação do cenário habitacional. Eu só, por fim, muitos de vocês já me conhecem também, pelo longo período que eu trabalho com o Cresce, fazendo palestras. Sou autor do livro Financiamento Habitacional, Dicas e Sugestões. É um livro que eu escrevi para ser um acessório, vamos dizer assim, para vocês, né, para tirar dúvidas mais simples. Tentei usar uma linguagem mais simples para o dia a dia de vocês, justamente por isso. Para aqueles que têm resistência ao financiamento habitacional, não ter resistência, né? Então, se alguém depois quiser conversar comigo sobre o livro, ou adquirir o livro, pode vir conversar comigo, ou com o Gil, que é o diretor comercial do escritório, que hoje está aqui me ajudando, e está sempre junto comigo. Fiquem à vontade. Então, gente, nós vamos às perguntas, né? Quem tiver uma pergunta, eu só peço que se dirija até esse local por causa do microfone. Fico à disposição de vocês para todas as perguntas. Quem quiser conversar comigo depois também. E se alguém eventualmente se ausentar, eu só tenho a agradecer e dizer que é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado e boa noite. Nós aqui agradecemos, doutor Tiago. Muito obrigado. Eu vou pedir a gentileza para que aqueles que queiram fazer perguntas, para que se dirijam aqui para a minha direita, aqui, para que a câmera possa pegar e o pessoal lá de casa também possa ouvir, escutar bem, com clareza, a pergunta que vocês fizerem. Ok? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Não é bem uma pergunta, é um pedido. Se dá para falar, poucas palavras, um pouquinho mais sobre a alienação fiduciária? Por favor. Posso. As minhas poucas palavras de alienação fiduciária são muitas. Não vou dizer que é o livro, porque daí também é um jabá muito forte. Mas é assim, gente. Alienação fiduciária, para simplificar para vocês, é um sistema de garantia. E para vocês entenderem um pouquinho melhor, para ser simplificado, lembrem do financiamento do carro de vocês. Lembrem do financiamento do carro de vocês. A alienação, o carro, na verdade, ele é um financiamento, é uma alienação fiduciária de bem móvel, né, feita pelo decreto 911, e que estabelece quais são os critérios de pagamento, como é que pode ser retomado o automóvel, enfim, e outros bens móveis. A Lei 9514, nesse aspecto, ela tem muitas semelhanças com o decreto 911. Então, no mesmo ato que o Tiago compra o imóvel do Gil, ele aliena fiduciariamente esse imóvel ao banco, tendo a posse indireta, o banco, e o Tiago a posse direta, e a propriedade com cláusula que a gente chama resolutiva. Ela só vai ser uma propriedade plena do Tiago quando ele terminar de liquidar todas as parcelas. Então, ele aliena a instituição financeira aquele imóvel, né? Qual é a grande diferença e por que a gente fala tanto e por que os bancos se interessaram a partir da alienação fiduciária? A alienação fiduciária de bem imóvel ela foi criada em 97, só que ela ficou adormecida até 2002, 2003. Veio o estímulo ao crédito imobiliário e os bancos começaram a utilizar. Qual é a facilidade dela? É o procedimento de retomada do imóvel. Na alienação fiduciária, o que acontece? A pessoa fica inadimplente, né? E o banco, ao invés de fazer um procedimento de execução, ele tem um procedimento específico da lei, que diz o seguinte: a partir da inadimplência, ele constitui em mora o devedor e diz: devedor, você tem 15 dias para pagar o que você tem em atraso. Isso através do cartório de registro de imóveis, então não é um processo judicial mais. O devedor é intimado, permaneceu inerte, o banco vai lá e paga o valor correspondente ao ITBI.
e aí ele faz a consolidação da propriedade. A propriedade que antes tinha uma cláusula resolutiva passa a ser do banco em 100%. Né? Então, assim, a partir dali, o que se discute é posse e não se discute mais propriedade. Esse é o fator de suma importância da alienação fiduciária. As outras questões que envolvem o financiamento em si, taxa de juros, sistema de amortização, outras questões, influenciam a alienação fiduciária, mas indiretamente. Diretamente, a grande questão que envolve a alienação fiduciária é isso. Obrigado. Tiago, boa noite. Meu nome é Levi. Tiago, na verdade é o seguinte, eu quero fazer 2 perguntas, está dentro da sua área. É o seguinte, quando nós olhamos para um contrato de financiamento, e verifica-se que correção monetária é uma coisa e juro de mora é outra. E, normalmente, inclusive aí na sua palestra, você falou em questão de 3%, 4% de juro de mora. Juros, na verdade. Juros. Isso funciona na prática? Eu tenho, assim, na verdade, diversas reclamações de clientes nesse sentido, ou seja, o banco, vou falar da Caixa Econômica Federal, elabora esse contrato e não fica de maneira objetiva. E quando vai para uma execução, uma retomada desse imóvel, o juro acaba sendo 12% ao ano e mais a correção monetária, que é o equivalente à poupança. Um pouquinho mais. TR, né? Isso. Desculpa, seu nome? Levi. Levi. Isso. Levi é o seguinte, vou tentar também ser sucinto, mas até é matéria do curso do PROES, é uma coisa que a gente sempre fala. Dentro do financiamento habitacional, nós temos juros compensatórios. O que são os juros compensatórios? São aqueles juros que nós falamos ali. Por que ele é um juro compensatório? Porque ele retribui à instituição financeira ou a remunera por ter emprestado aquele dinheiro. Certo. Esse é o juro compensatório. Então, independente de você ter pago em dia ou em atraso, você vai pagar os juros compensatórios, que é o juro sobre o valor financiado. Que seria o equivalente de 3% a 4%. Não. O juro compensatório, ele é equivalente, hoje, a média que nós mostramos ali, 7% até 9%. Certo. Isso é juros compensatórios. Tá? Então, é a remuneração da instituição financeira por ela te emprestar o dinheiro. A partir do momento que você não consegue pagar a prestação, passam a incidir as penalidades do contrato. E aí a gente vai falar de multa. Né? Então, a multa pelo atraso é a penalidade por não ter pago em dia. Então, a multa você pagou no primeiro dia depois do atraso, ou tu pagou 10 anos depois, a multa vai ser aquela ali. É 2%? Vai ser 2%. Certo. Então, é uma multa. E aí nós vamos para os juros remuneratórios, né? Ou juros moratórios, melhor, certo. pelo atraso, que é o juros de mora por dia, que normalmente é o 0,33 e é o 12% ao ano. Então, assim, obviamente que quando você atrasa a parcela, você paga os juros compensatórios que estão dentro da parcela e você agrega àquela parcela a multa, os juros de mora, os honorários advocatícios e as despesas. O que acontece muitas vezes, agora voltando até a questão da alienação fiduciária, pegando esse gancho. Na alienação fiduciária é dito o seguinte, na lei, né? O imóvel é consolidado, tá? Ele deve ser levado a leilão para ser vendido. Tá? Vendido o imóvel, desconta o valor do débito, certo, o valor da multa, dos juros, da correção e das despesas do leilão e devolve o que sobrou para o cliente. certo. Né? Então, quando nós estamos falando de um imóvel financiado, 80% financiado, se o mutuário ficar inadimplente no começo do contrato, eu digo começo, nos primeiros 5, 6 anos, onde não ocorreu uma amortização expressiva, e ele parar de pagar a prestação, mesmo que o imóvel vá a leilão, a probabilidade disso ocorrer é grande.
Ele perdeu o imóvel, perder tudo aquilo que ele pagou e está tudo dentro da lei. Tá certo. É isso aí, Tiago. Boa noite, senhor Tiago. Boa Meu noite. nome é Mônica. Eu vim aqui mais que fazer uma explanação, saber se realmente acontece sempre com a Caixa Econômica, as agentes da Caixa, porque por 2 vezes eu fui muito mal atendida, estou até com um processo de ouvidoria, que nesse inteirinho me tornei eu cliente Caixa. Então, eu apresento o cliente na agência onde eu tenho conta. Acontece que as agentes não fazem como no cartório, que entregam um rol de documentos para o financiamento. Elas vão pedindo picado. Pedem um. Ah, é verdadeiro? Tá bom, me traz o segundo. Ah, é verdadeiro? Me traz o terceiro. E assim, eu comecei a perguntar para diversas pessoas, ninguém quer indicar uma agente da Caixa por ter sido mal atendida. Quer dizer, isso é um praxe. Isso está espantando a minha vontade De financiar. de fazer com financiamento. E eu já reclamei na Caixa. Olha, Mônica, né? Isso. Eu vou dizer o seguinte, Mônica, na verdade, assim, primeiro, indico que até, não sei se te interessa, mas talvez seja interessante verificar para você ser uma correspondente Caixa. Eu não tenho interesse. Não? Não. Então, assim, sugiro que veja com algum colega corretor, né, que tem colegas que, inclusive, participam da palestra, né, não sei se tem aqui, que são correspondentes Caixa. Tem gente aqui que é corretor que, na verdade, ele não atua como corretor. Ele atua como correspondente Caixa. Ele faz muito mais as atividades de correspondente Caixa do que, efetivamente, de compra e venda, como é... Não deixa de ser uma atividade dentro da corretagem. Mas ele acaba se especializando em fazer isso, em trabalhar dentro da Caixa Econômica Federal, fazer correspondente Caixa. Acho, inclusive, que você não deve usar a agência. Nem vou entrar no mérito do teu tratamento, né? Mas hoje a postura dos bancos e das agências é de cada vez menos eles especializarem o pessoal que está lá dentro. Não, nem aceitaram. Procurei várias agências da Caixa, nem aceitaram. Eu precisei pegar uma correspondente da agência, porque eu conheci uma outra correspondente. Não, eu não atuo nessa agência. Eles só querem correspondente de Caixa ligados à sua agência. Aproveita hoje, troca cartão com alguém, que eu já vi que já levantaram a mão, que tem correspondente aqui dentro. Um abraço, gente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Bom descanso. Bom retorno à casa. Muito obrigado.